Fingiu me amar por anos, só para se vingar da minha família. Quando te dizem que o amor pode cegar, a gente sempre acha que é exagero. Eu achei, e paguei caro por isso. Durante 4 anos, dormi ao lado de uma mulher que dizia me amar. Fiz planos, abri meu coração, dividi minha vida com ela. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, é que cada gesto de carinho, cada abraço, cada beijo, fazia parte de um plano frio, calculado e cruel. Ela não queria meu amor. Queria minha destruição. E mais do que isso, queria atingir quem me criou, minha família. Aquela que anos atrás cometeu um erro e agora pagava o preço através de mim. Conheci a Clara num sábado chuvoso, num desses cafés escondidos no centro da cidade. Eu lia um livro quando ela pediu licença para sentar. O lugar estava lotado. Trocamos olhares, palavras tímidas, risadas. Havia algo nela que me chamava. Uma calma, uma leveza. Como se estivesse exatamente onde deveria estar. Trocamos contatos e começamos a conversar todos os dias. Em pouco tempo, estávamos saindo com frequência. Ela me ouvia como ninguém. Lembrava de detalhes das nossas conversas. Fazia perguntas profundas. Era diferente. Clara me encantou não com promessas, mas com presença. E eu, carente de afeto real, me entreguei por inteiro. O curioso é que ela parecia já me conhecer. Sabia meu sobrenome antes que eu dissesse. Lembrava de lugares que frequentei na infância. Achei que era coincidência, ou que tinha me procurado nas redes sociais. Brinquei dizendo que ela era uma detetive sentimental. E ela riu, sem negar nem confirmar. Essas pequenas coisas, que hoje soam como alertas, na época pareciam apenas interesse. Clara fazia questão de se mostrar interessada na minha família. Perguntava sobre meus pais, minha infância, o negócio do meu pai. Queria entender nossa história, nosso passado. Eu, ingênuo, achava bonito esse envolvimento. Achei que era amor genuíno. Mal sabia que era estudo de campo. Em poucos meses, ela já fazia parte da minha rotina. Me acompanhava em eventos de família, era querida por todos. Meus pais a adoravam. Minha irmã dizia que finalmente eu tinha achado alguém que me fazia bem. Clara era perfeita, atenciosa, prestativa, discreta. Sabia o momento de aparecer e o momento de ficar em segundo plano. Nunca causava conflitos, e isso a fazia ainda mais confiável. Tão confiável que quando começamos a morar juntos, eu mal percebi que ela já sabia mais da minha vida do que eu mesmo. Abri todas as portas, entreguei senhas, histórias, medos. Falei sobre os erros do passado da minha família, inclusive um em especial que ela parecia escutar com atenção redobrada. Na época, contei a ela sobre um processo judicial envolvendo meu pai e uma antiga funcionária da empresa. Foi um escândalo abafado com dinheiro e influência. Eu não sabia todos os detalhes, mas sabia que minha mãe ficou abalada, que meu pai nunca quis tocar no assunto e que a tal funcionária havia sumido do mapa. Clara ouvia sem interromper, só perguntava: "E como você lidou com isso?" Eu respondia como um filho que tentava compreender. Ela sorria, tocava minha mão e dizia: "Você é muito mais do que o passado deles." Essas palavras me marcavam, me fortaleciam. Hoje, sei que eram frases ensaiadas, parte de um roteiro que eu desconhecia. Morar com Clara foi, no início, como viver um capítulo de um livro romântico. A casa ganhou um ar de aconchego que eu nunca soube construir sozinho. Ela cuidava de tudo com leveza, desde a decoração até os detalhes das refeições. Fazia surpresas simples, como deixar bilhetes carinhosos ou preparar meu café preferido em manhãs difíceis. Nunca discutíamos. Nossas conversas fluíam como rio calmo. Eu sentia que tinha finalmente encontrado um porto seguro. Com ela, aprendi a desacelerar, a enxergar beleza nas pequenas coisas. Era como se Clara me curasse todos os dias, mesmo sem perceber. E foi assim que me apaixonei ainda mais profundamente. A cada mês, nossa conexão parecia crescer. Clara conhecia meus horários, meus hábitos, meus medos. Sabia quando eu estava inquieto, quando precisava de espaço,
ou quando só queria um abraço. Ela era tão certeira nas palavras que me fazia acreditar que me entendia melhor do que eu mesmo. Isso, somado ao carinho constante, à empatia e ao apoio emocional, me fez pensar em algo maior. Depois de 2 anos de convivência, pedi Clara em casamento. Fiz um jantar especial, com pétalas no chão, e uma música que tocamos no nosso primeiro encontro. Ela chorou, sorriu e disse sim, com um brilho nos olhos que parecia amor puro. Aquela noite está gravada na minha memória como uma das mais felizes da minha vida. Meus pais vibraram com a notícia. Meu pai, especialmente, parecia orgulhoso de ver o filho mais velho construindo uma nova família. Clara mantinha um bom relacionamento com eles, especialmente com minha mãe, que a tratava como filha. Às vezes, elas passavam horas conversando sobre assuntos que eu nem entendia. Riam, trocavam receitas, faziam compras juntas. Clara se infiltrava com tanta facilidade na nossa dinâmica familiar que era impossível não se sentir confortável com aquilo. Mas hoje, olhando em retrospecto, percebo que esse envolvimento era milimetricamente calculado. Cada laço que ela criava era mais um elo que a aproximava do que ela realmente queria: acesso. Durante os preparativos do casamento, Clara assumiu as rédeas. Cuidava de cada detalhe com perfeição, como se o casamento fosse um projeto profissional. Eu achava admirável a forma como ela se dedicava. Só muito tempo depois, percebi que ela usava isso para controlar tudo. Escolhia o buffet, o local, a lista de convidados, sempre com justificativas coerentes, mas que no fim a favoreciam. Com isso, foi se aproximando de pessoas-chave do círculo social da minha família, colhendo informações, refazendo conexões antigas. Eu, apaixonado e entregue, não via nada disso. Estava nos braços de uma mulher que me fazia sentir único, sem saber que, por trás do afeto, havia outra intenção: vingança. Foi de forma sutil que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Pequenas mentiras, aparentemente inofensivas, começaram a se acumular como poeira escondida nos cantos da casa. Clara dizia que estava em um lugar, mas descobria-se depois que era outro. Prometia que ligaria para alguém e não ligava. Evitava falar de certos dias, certos encontros, certos telefonemas. Questionei algumas vezes, mas ela sempre tinha respostas rápidas, seguras, doces. Você está cansado, amor. Tá vendo coisa onde não tem. E eu, querendo paz, acreditava. Aos poucos, os silêncios entre nós foram se alongando. As conversas pareciam ainda calmas, mas havia uma ausência ali que eu não conseguia nomear. Uma ausência de verdade. Ela começou a se fechar mais. Dizia que estava cansada, que precisava de espaço, que era normal em casais. Comecei a perceber que evitava encontros com alguns amigos meus. E quando falava da minha família, seu tom era diferente, menos caloroso, mais neutro. Como se estivesse apenas cumprindo um papel. Cheguei a comentar isso com minha irmã, mas ela achou que era exagero. Você está se antecipando. Vai ver, é só fase pré-casamento. Então engoli mais uma vez meus desconfortos. Clara era boa em tranquilizar. Ela tinha um talento quase hipnótico em virar o jogo com meias-verdades ditas em tom doce. E eu, sem provas, me sentia inseguro até de desconfiar. Foi num jantar de família que notei algo que me fez despertar. Clara contou uma história da minha infância com detalhes que nunca compartilhei com ela. Era uma história envolvendo meu pai, e uma situação muito sensível da época do escândalo com a funcionária. Detalhes que nem eu lembrava direito, mas que, do jeito que ela falou, soaram como se tivesse vivido aquilo. Meus pais ficaram tensos na hora. Minha mãe cortou o assunto, disfarçando com um brinde. Depois perguntei a Clara como ela sabia daquilo. Ela disse que eu havia contado. Mas eu tinha certeza de que não. Foi aí que comecei a ligar os pontos. Aquilo não era coincidência. Era informação privilegiada. A partir desse dia, passei a observar mais e confiar menos. Instalei um software de rastreio no computador dela.
Me senti mal por isso, mas precisava entender o que estava acontecendo. Foi ali que encontrei arquivos, pastas com nomes de pessoas da empresa do meu pai e até gravações de conversas antigas, inclusive uma com minha mãe. Mensagens salvas, registros de ligações, dados financeiros, tudo organizado com precisão assustadora. Clara estava investigando minha família. Aquilo não era curiosidade, era espionagem. E eu era o elo que ela usou para se infiltrar. Senti meu estômago revirar. A mulher que eu estava prestes a chamar de esposa era, na verdade, uma inimiga disfarçada de amor. Naquela noite, depois de descobrir os arquivos no computador de Clara, algo dentro de mim se partiu. Sentei no sofá, em silêncio, encarando o vazio por horas. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei ali, tentando entender como tudo aquilo tinha acontecido debaixo do meu nariz. Quando Clara chegou em casa, me olhou e sorriu, como se nada estivesse fora do lugar. Eu apenas disse: "Precisamos conversar." Sentei com ela e mostrei as pastas, os arquivos, os registros. Pela primeira vez, vi o rosto dela empalidecer de verdade. Tentou argumentar, mas era inútil. Ela sabia que eu sabia. Não havia mais espaço para mentiras. A máscara tinha caído. Demorou, mas ela começou a falar. E o que eu ouvi foi como levar socos no peito um após o outro. Clara não era Clara. Seu nome verdadeiro era Marina. Filha da mulher que havia processado meu pai anos atrás, alegando assédio e demissão injusta. A tal funcionária que sumiu do mapa era a mãe dela. Segundo Marina, minha família destruiu a vida delas. Disse que a mãe entrou em depressão, perdeu tudo e morreu pouco tempo depois. Marina cresceu com essa dor, com esse ódio guardado. Jurou que faria justiça, e a forma que encontrou foi me conquistar, se infiltrar e destruir minha família por dentro. Disse que não queria me machucar, mas que era o preço pela dor que causaram à mãe dela. Fiquei em choque. Uma parte de mim queria gritar, outra parte queria abraçá-la e perguntar se tudo tinha sido mentira. Ela chorava, mas era difícil saber se era remorso ou apenas a frustração de ter sido descoberta. Perguntei se algum momento havia sido real. Se alguma palavra, algum gesto, foi sincero. Ela hesitou. E isso doeu mais do que qualquer resposta. O silêncio foi a confirmação de que tudo foi um papel. Um roteiro bem ensaiado. Um amor falso com data de validade. Um teatro onde eu era o único que acreditava no enredo. Naquele momento, não havia mais espaço para dor. Só restava indignação. Eu havia sido usado, manipulado, enganado. E o pior, por alguém que eu estava prestes a chamar de esposa. Não chamei a polícia. Não fiz escândalo. Apenas pedi que ela saísse da minha casa. No fundo, eu sabia que nenhuma punição legal traria de volta o que perdi. Minha confiança, minha inocência, minha visão de amor. Clara, ou Marina, foi embora com a mesma frieza com que entrou na minha vida. Sem gritos, sem pedidos de perdão. Apenas com a mala na mão e um olhar cansado. Talvez esperasse que eu fosse reagir com raiva, mas eu estava cansado demais para isso. Naquele instante, não era mais sobre vingança ou justiça. Era sobre fim. E às vezes, o fim mais digno é o silêncio. Nos dias que seguiram sua partida, a casa parecia um cenário abandonado após um espetáculo. Tudo ali carregava a presença dela. A xícara preferida no armário, o perfume nos travesseiros, a playlist que tocava sozinha no modo aleatório. Eu andava pela casa como quem percorre um campo minado, tentando evitar memórias, mas sendo atingido por todas. As perguntas não paravam de surgir. Como eu não percebi? Como consegui confiar tanto? Era como se a traição tivesse me arrancado o chão, mas também o teto, as paredes, tudo que me protegia. O mundo lá fora seguia seu ritmo, mas o meu estava parado, congelado no momento exato em que a verdade veio à tona. Minha família ficou em choque ao saber. Meu pai não quis falar sobre o passado, como sempre.
Se escondeu atrás do silêncio e do orgulho. Minha mãe, devastada, pedia desculpas como se fosse culpada por algo. Minha irmã chorava, dizendo que se sentia traída por ter confiado em Clara como amiga. A dor não era só minha. Ela se espalhou como um veneno silencioso entre todos nós. Marina havia cumprido sua missão. Quebrou não só o meu coração, mas a estrutura emocional de toda uma família. E talvez para ela isso fosse suficiente. Nunca mais a vimos. Nunca mais ouvimos falar. Ela desapareceu como apareceu, sem deixar rastros. Tentei seguir a vida, mas havia dias em que nem levantar da cama fazia sentido. Passei a ter crises de ansiedade, medo de confiar nas pessoas, de me entregar. Tinha pesadelos recorrentes com Marina me observando enquanto eu dormia, como se tudo ainda fosse parte do plano dela. Não conseguia mais amar sem pensar em estratégias, sem desconfiar de cada olhar ou gesto. Minha vida amorosa se tornou um campo minado, e a cada tentativa de me aproximar de alguém, o passado puxava meu pé como corrente de ferro. Eu queria esquecer, queria deixar para trás, mas como se faz isso com uma cicatriz que grita cada vez que você tenta ignorá-la? Foi só com o tempo. Muita terapia e um processo profundo de autoacolhimento que comecei a reencontrar partes de mim. Descobri que não precisava entender tudo para seguir em frente. Que algumas pessoas entram em nossas vidas apenas para ensinar lições dolorosas e que isso não define quem somos. Aprendi a não me culpar pela dor que causaram. A responsabilidade era deles, de quem enganou, mentiu, manipulou. Eu era apenas alguém que acreditou no amor, mesmo quando ele era falso. E hoje entendo. O fato de ter amado de verdade não me torna fraco, me torna humano. E é justamente isso que me salvou. Por muito tempo, a palavra perdão me soava como uma sentença injusta. Como perdoar alguém que destruiu minha confiança, minha casa, meus vínculos? Como perdoar alguém que fingiu amar só para causar dor? A sociedade romantiza o perdão como se fosse uma obrigação moral, mas descobri que ele é uma escolha. E mais, uma escolha que nem sempre precisa ser feita. Algumas pessoas não merecem perdão, não porque somos rancorosos, mas porque certas atitudes rompem aquilo que não pode mais ser costurado. Eu precisei aceitar que perdoar não era esquecer. Era apenas deixar de carregar um peso que não era meu. E que sim, o perdão é um direito, não um dever. Marina nunca me procurou, nunca pediu desculpas. E por mais estranho que pareça, isso foi um alívio. Eu não queria uma carta de arrependimento, nem um pedido vazio. O que ela destruiu em mim não podia ser consertado com palavras. Durante anos, ela encenou um amor que nunca existiu. Plantou raízes onde pretendia apenas arrancar o que fosse possível. E mesmo assim, eu sobrevivi. Troquei a pergunta: por que ela fez isso? Por o que eu faço agora com isso? Porque a vida não para, mesmo quando tudo desmorona. Ela apenas espera que a gente escolha: seguir com as ruínas nos ombros ou começar, aos poucos, a construir algo novo sobre os escombros. Demorei a voltar a confiar, mas um dia percebi que a confiança não precisa ser cega. Pode ser consciente, madura, com limites. Não precisamos amar com ingenuidade para amar com intensidade. Hoje, olho para essa história como um divisor de águas. Marina foi o gatilho de uma das piores fases da minha vida, mas também o ponto de partida para meu processo de reconstrução. Não desejo que ninguém passe pelo que passei, mas sei que, se passar, também pode sair do outro lado. Com dor, sim, mas também com mais verdade, mais clareza e, principalmente, mais amor próprio. Aprendi que amor não é o que dizem, é o que fazem. E hoje, tudo o que faço vem de um lugar mais honesto. Não para provar nada aos outros, mas para me honrar. Porque no fim, o que restou foi a certeza de que algumas pessoas merecem distância e que meu amor, daqui para frente, será entregue apenas a quem vier de verdade, sem máscaras, sem segundas intenções, sem veneno disfarçado de afeto. Às vezes,
O que parece amor é apenas um plano com outro nome. E nem sempre o perdão é necessário para seguir. O que importa é entender que você não é culpado pelo mal que os outros escolhem fazer. Essa história mexeu com você? Comente aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Tem sempre uma nova história que pode parecer ficção, mas é vida real em estado bruto.